Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Droga e está começando mais um vídeo. Antes de começar o vídeo de hoje, gostaria que você se inscrevesse no canal, clicasse no botão do like que me ajuda muito. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós iremos conhecer a história do primeiro jogador a ser bola de ouro. Pois é, rapaziada, pois é. E ele, na sua época, ele foi considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Até foi considerado melhor que Garrincha e melhor que Pelé. De quem eu falo é Sir Stanley Matthews. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Ninguém jogou por tanto tempo e em alto nível quanto aqueles ingleses. E ninguém tinha fôlego para alcançá-lo em corridas. E ninguém foi capaz de ser eleito Sir pela rainha Elizabeth II antes dele. Além de tudo isso, ele foi um exemplo de craque, cavaleiro, ídolo e de talento com a bola nos pés. Talento este único e igualado apenas por uma pessoa. O brasileiro Mané Garrincha. Sir Stanley Matthews, mítico ponta-direita inglês, foi um marco na história do futebol mundial e um dos mais incríveis jogadores de todos os tempos. Atleta desde sempre e futebolista desde 14 aos 50 anos. Matthews deixa no chinelo jogadores como Dino Zoff, Nilton Santos e Roger Milá, sempre citado como os maiores longevos da história. O primeiro Sir do futebol mundial construiu uma carreira sólida graças a treinos, dieta balanceada, isenção de vícios e paixão pelo futebol. Seus dribles desconcentrantes e transformaram em um mago do drible. Apelido ganho pelos ingleses que tanto o idolatraram. Anos depois, o Brasil brindou o planeta com outro craque tão talentoso quanto Matthews, Garrincha. Mas os torcedores da Terra da Rainha juram que Matthews foi muito melhor. É hora de relembrar a carreira desse ícone do futebol. O segredo da longevidade. No Stoke City, treino na infância. Essa é a foto, né? Stanley Matthews foi o terceiro dos quartos filhos do pugilista inglês Jack Matthews, responsável por ensinar ao filho os segredos da saúde perfeita. Jack fez seu filho praticar exercícios de respiração profunda em frente à janela aberta, que garantiam anos depois o fôlego invejável do futuro craque em campo. Além disso, Stanley gostava de praticar dribles na cozinha de casa, passando pelas cadeiras, além de chutar bolinhas de tênis contra a parede. Jogando com a pequenina bola, Stanley aprendeu a dominar com perfeição a bola maior de futebol. Quando foi para os gramados jogar no Stoke City, mesmo com seu pai tentando levá-lo para os ringues, o que seria um desastre por conta do físico franzino de Stanley. Tom Matter, técnico do Stoke City na época, foi o responsável por convencer Jack Stanley de que o Stoke era a melhor opção para o garoto, que tinha preferência pelo Port Vale Football Club. Stanley começou como office boy, ganhando uma libra por semana, para depois dar seus primeiros chutes nos treinos da equipe e encantar a todos com sua habilidade, velocidade e principalmente fôlego, que crescia cada vez mais, muito por causa da exigência do pai de Stanley, e o garoto ia voltar do clube todos os dias correndo os 12 quilômetros que separava sua casa do campo do Stoke. Outro ritual que ajudava Stanley nos campos era colocar palmilhas de chumbo
no sapato enquanto caminhava para se sentir mais leve quando calçasse as chuteiras. Com tanto foco na saúde, o inglês dava mostras que iria construir uma longa carreira. Ponta moderno. Matheus fez sua estreia oficial no Stoke já nos anos 30 e virou uma das peças fundamentais do esquema do jogo do time, com seus dribles desconcertantes, sua força física e seus ótimos cruzamentos da direita. Além disso, o jogador seria um dos primeiros a voltar a ajudar na marcação do meio de campo, a exemplo de que faria muitos outros jogadores, como o brasileiro Zagallo. Na temporada de 1932 e 1933, Matheus foi um dos responsáveis pelo título da segunda divisão inglesa conquistado pelo Stoke City, que tinha outros jogadores em plena forma como Joey Johnson, Joey Mawson e Robert Lindley. A equipe ficou um ponto à frente de Tottenham Hotspur e venceu 25 dos 42 jogos disputados, além de ostentar a melhor defesa com 39 gols sofridos. Para efeito da comparação, a segunda melhor defesa foi de Tottenham, que sofreu 51. O novato Matheus jogou 15 partidas no torneio e marcou um único gol. Curiosamente, na vitória por 3-1 sobre o clube que ele pensava em começar sua carreira, o Port Vale. Na temporada seguinte, chamou a atenção de todos ao fazer grandes partidas na primeira divisão inglesa e ganhar sua primeira convocação para a English Team em 1934. O jogador foi melhorando a cada dia e acrescentando mais e mais dribles ao seu arsenal, se transformando um dos maiores craques da Inglaterra na época e ganhando a fama de imparável, quando em disparada. No embalo do craque, o Stoke conseguiu sua melhor campanha na primeira divisão, exatamente naquele período, uma quarta colocação em 1935 e 1936. Que só seria igualada uma vez mais em 1946 e 1947 e jamais superada. Na temporada 36 e 37, o Stoke ficou apenas na 10ª posição, mas Matheus e sua trupe deram um show histórico na 27ª rodada do campeonato, jogando na Victoria Road. O Stoke não tomou conhecimento do West Bromwich Albion e aplicou sua maior goleada na história do campeonato inglês, 10-3, com 5 gols de Sterling, 1 de Turner, 2 de Johnson e 2 de George Antonio. Matheus simplesmente arrasou a zaga rival e deu vários gols de bandeja com seus cruzamentos precisos, quase saída e show contra alemães. A temporada de 1937 e 1938 foi a mais conturbada de Matheus no Stoke. O jogador queria deixar a equipe após discussões com o técnico Bob McCrory e a diretoria por conta de um aumento de salário. O jogador tornou pública sua ira com a falta de valorização pelo Stoke e mais de 3.000 torcedores foram às ruas pedir a permanência do craque. Matheus decidiu ficar por causa da torcida e agradeceu a todos pelo apoio. Em 1938, o craque foi o destaque de um amistoso da Inglaterra contra a Alemanha nazistas em Berlim, que foi derrotada por 6-3 com um show de dribles e jogadas vitoriosas de Matheus. Porém, nos anos seguintes, a guerra iria brecar a exceção do jogador, bem como de vários atletas pelo mundo. Com a Segunda Guerra Mundial, Matheus integrou a Força Aérea Real em Blackpool e ficou treinando em vários clubes no período. Esse tempo
Sem disputar competições oficiais, felizmente não prejudicou o físico e a força de Matthaus, que manteve sua rotina de treinos, as corridas noturnas e os contatos para uma transferência, que se consolidaria em 1947 por 11.500 libras ao Blackpool. O craque, enfim, saía do estoque e se desvencilhava da pedra no sapato, ou melhor, chuteira. Chamada Bob McCrory, que parecia ter ciúmes e inveja do sucesso de Matthaus na Inglaterra. Ao desembarcar no Blackpool, Matthaus teve que contornar outro treinador, Joe Smith, que questionou o mago dos dribles logo à sua chegada. Com 32 anos de idade, você acha que pode jogar mais alguns anos? No entanto, o questionamento não foi rude, mas sim esperançoso, pois Smith depositava suas fichas no progresso de Matthaus e construiu uma linha ofensiva baseada exatamente no futebol do craque. O Blackpool jogaria naquele fim dos anos 40 e o início dos anos 50, com Stanley Matthaus, Stan Mortensen, Jamie Mickiewicz e Alex Morrow, que encariam o todo com um futebol envolvente, energético e brilhante. A primeira Copa. Sem nenhum título de expressão, Matthaus quase faturou sua primeira taça em 1948 com o seu Blackpool. Alcançou a final da Copa da Inglaterra, porém os Tangerines perderam para o Manchester United de Matt Busby por 4-2. Mesmo com a derrota, o jogador já era uma estrela consagrada e atleta mais bem pago do país, com um montante de 12 libras por semana, valor astronômico para a época, ausente em muitas das convocações da Inglaterra naquele final da década, por conta do esquema defensivo proposto pelo técnico Walter Bolton. Matthaus ainda assim conseguiu realizar grandes partidas pela English Team, quando era lembrado nas convocações. Uma delas foi a vitória apoteótica por 4-0 sobre a Itália em Turim, no ano de 1948, quando o jogador deu show e fez até nascer uma lenda a seu respeito. Naquela partida, o astro inglês arrasou em disparada e deixou o marcador italiano Albert Eliani muito longe. Matthaus parou na linha de fundo e, antes de cruzar, passou a mão na cabeça para enxugar o suor. No entanto, o público presente jura que o craque sacou um pente do calção e deu uma ajeitada no visual até o italiano chegar ao seu alcance. Verdade ou não, a curiosidade história sempre acompanhou a carreira de Matthaus. Depois de jogar apenas uma partida, em 1949, derrota por 3-1 para a Escócia no Campeonato Britânico, Matthaus voltou a ser lembrado por English Team em 1950 ao fazer parte da equipe inglesa que viajou ao Brasil para disputar a Copa do Mundo, o primeiro de Matthaus e também da Inglaterra. Mas a prepotência dos ingleses fez do Mundial uma lembrança inesquecível para Matthaus. O jogador nem sequer foi escalado para a partida inaugural do time contra o Chile, vitória por 2-0, muito menos contra os Estados Unidos por não ser necessário. No entanto, o craque fez falta aos ingleses no duelo contra os americanos, que protagonizaram uma das maiores zebras da história da Copa, que venceram por 1-0.
Na última partida da equipe do Mundial, Mataus jogou, mas não conseguiu levar os ingleses à vitória, que perderam para a Espanha por 1-0. Terminavam de maneira precoce a primeira Copa do Mago do Drible, mas não havia o que se lamentar, pois uma era de ouro estava prestes a começar. Sedento por títulos. Depois da fatidada Copa, Mataus seguiu em busca de um título com o Blackpool em 1951. A equipe alcançou uma nova final na Copa Inglaterra, mas outra vez foi derrotada 2-0 por Newcastle. Na temporada 1951 e 1952, o jogador sofreu uma contusão no tornozelo e teve que passar a maior parte do tempo trabalhando no hotel que ele tinha em conjunto com a esposa. Foi nesse período que Mataus decidiu cortar de vez a carne vermelha de sua dieta e se tornar vegetariano. Já pensando no futuro e na longevidade, muito pensavam que o jogador iria se aposentar, mas na temporada 1952-1953, o craque iria tornar verdadeiras as palavras de Joe Smith, que acreditava que o melhor futebol de jogador ainda estava por vir, mesmo com Mataus já chegando perto dos 38 anos de idade. Caraca! De Mataus final. Não havia melhor momento para Stanley Mataus conquistar um título como naquela final da Copa da Inglaterra em Wembley. No dia 2 de maio de 1953, mais de 100 mil pessoas lotavam o estádio mais emblemático do planeta para o confronto entre o Blackpool e Boston. Muitos apostavam num duelo parelho e bem disputado, mas o primeiro tempo foi quase todo de Boston. A equipe abriu o placar com Let's Tozer logo aos 2 minutos. Mortense empatou aos 35 e Langton ampliou para o Boston aos 40. No segundo tempo, Bells fez 3-1 e praticamente matou o Blackpool. No entanto, naquele exato momento, Mataus começaria sozinho a virar de maneira épica o jogo para sua equipe. Totalmente soberano na ponta direita, que seu habitual fôlego de garoto e uma velocidade estonteante, o craque construiu as jogadas que originaram os 3 gols, que decretaram a virada de Blackpool por 4-3, com direito a hat-trick do Mortense, o primeiro em uma final da Copa da Inglaterra na história. É um gol já nos acréscimos. Bill Perry após um cruzamento de Mataus. O desempenho de Mataus naquele jogo foi tão marcante e tão incrível para um jogador com 38 anos de idade que aquele final ganhou até um nome próprio, The Mataus Final. A final de Mataus, o maior craque inglês da época, enfim, vencia sua primeira taça de peso em um dia simplesmente mágico que ficou na memória de todos e qualquer torcedor presente em Wembley naquele dia. Nova Copa, rei da Europa e recordista. Em 1954, Mataus viajou até a Suíça para disputar de mais uma Copa do Mundo. O jogador não tinha muitas esperanças do título, ainda mais depois das surras que a Inglaterra levará meses antes da Hungria, de Puskás e Kocsis acompanhava em Wembley. 6-3, primeira derrota inglesa para uma equipe não britânica em casa. E em Budapeste, 7-1, os ingleses estrearam contra a Bélgica e empataram em 4-4. Mataus
se machucou e ficou de fora da partida seguinte contra as anfitriãs Suíça, derrotada por 2-0. No último jogo em inglês na Copa, Matheus voltou, jogou muito bem, mas a Inglaterra não foi pareio para o Uruguai. Demospole, Varela, Abadie, Biggs e Schiaffino, que venceu por 4-2 em um jogo que arrancou aplausos da torcida presente no estádio Senhor Jacob. Senhor Jacob. Tamanha qualidade do futebol apresentado. Aquele seria o último jogo de Matheus em uma Copa, competição que ele merecia sorte, melhor tamanho e grandeza do seu futebol. Em 1956, Matheus se tornou o primeiro jogador a vencer a Bola de Ouro de melhor futebolista da Europa pela revista France Football. Além de quase ver seu time campeão inglês, o Blackpool ficou na segunda posição. Foi também em 1956 que o craque se tornou o jogador mais velho a marcar um gol em partidas oficiais pela Inglaterra, no empate de 1-1 contra a Irlanda do Norte. Aos 41 anos e 8 meses, o craque estava mesmo impossível naquela temporada e teve mais uma atuação de gala com a camisa inglesa na vitória por 4-2 contra o Brasil, num jogo marcante após entortar de tudo quanto foi jeito o lateral esquerdo Nilton Santos, que teve a ingrata missão de marcar Matheus, não cumprida obviamente. Um ano depois, aos 42 anos e 104 partidas, Matheus se tornou o jogador mais velho a atuar pela Inglaterra na vitória de 4-1 sobre a Dinamarca, mesmo com a pressão da imprensa pela convocação de Matheus para a Copa do Mundo de 1958. O jogador ficou de fora e voltou a Stoke City em 1961, onde faria mais algumas partidas marcantes, mas sem ninguém para lhe ajudar a conquistar títulos. Apenas uma segunda divisão inglesa em 1963, com o Chelsea como vice. Em 1965, prestes a completar 50 anos de idade e uma plena forma, Matheus se tornou o primeiro futebolista histórico a receber um título de Cavaleiro do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II, ganhando a honra de alcunhar de Sir Stanley Matheus. Desse mesmo ano, o jogador foi convidado a se aposentar pelo Stoke City por causa da idade e por ficar a maior parte do tempo na reserva, embora Matheus achasse que ainda estava muito jovem para pendurar as chuteiras. O último jogo do craque foi uma partida entre um combinado externo e outros das estrelas internacionais chamado Internacionais XI, com craques como Yashin, Mazopost, Kopa, Di Stefano, Puskas e Eusébio. A partida terminou em 6-4 para os craques internacionais e Matheus se despediu do futebol, sendo carregado nos ombros por Yashin e Puskas. Depois de pendurar chuteiras, o vovô Matheus tentou ser técnico de futebol no Port Vale, mas não conseguiu brilhar. O ex-craque seguiu no mundo do esporte, exerceu o cargo de administrativo do Stoke City e no Blackpool e disputou partidas beneficentes mesmo com mais de 60 anos. Em fevereiro de 2000, o homem que não envelhecia faleceu aos 85 anos de causas naturais e sem sofrer. Mais de 100 mil pessoas lotaram as ruas de Stoke-on-Trent, terra natal de Matheus, para prestar as devidas homenagens ao seu cidadão mais notável. Diversos futebolistas sentiram a morte de Matheus, entre eles o ex-goleiro inglês Gordon Banks, que disse nunca ter visto alguém que fosse um sinônimo do futebol tão claro como Matheus. Brian Clough
célebre treinador do Nottingham Forest, disse que Matthaus era um verdadeiro cavaleiro e que mais haveria alguém como ele novamente. Entre as homenagens póstumas recebidas pelo craque, destaque para uma estátua em tamanho real na Orley e a inclusão de Matthaus no Hall da Fama inglês em 2002. Driblador imortal. Stanley Matthaus deixou para a história do futebol uma vasta coleção de jogadas marcantes, dribles inesquecíveis e uma carreira que foi exemplo de longevidade para qualquer esportista. Jogar em alto nível como ele jogou até os 50 anos foi algo surreal e inimaginável para o futebol moderno. Além de ser fiel a apenas 2 clubes por anos e anos, sem jamais conquistar um título de campeão nacional e ter apenas uma Copa da Inglaterra no currículo. Além disso, foi exemplo de atleta não só pela dedicação aos treinos e saúde, mas por jamais ser expulso nos mais de 800 jogos que disputou. Ser alegre e estar sempre bem com a vida. Maior ponta-direita inglesa em todos os tempos. Matthaus foi um gênio único. Maior ponta-direita inglesa em todos os tempos. Matthaus foi um gênio único e que dificilmente será igualado. Um craque mortal. Tá aí, ó. Número de destaque: disputou 54 jogos pela Inglaterra e marcou 11 gols. Disputou 355 jogos oficiais pelo Stoke City e marcou 62 gols. Disputou 428 jogos oficiais pelo Blackpool e marcou 18 gols. A carreira de Matthaus durou 36 anos. 36 anos. O trabalhador imortal do futebol. Texto de blog.